Palmeiras bate o martelo e decide o futuro de Alan. Será que ele vai ficar ou vai sair? Gostaria muito da sua opinião relacionado a essa matéria aqui do Matheus Martins Fontes. Outro assunto que é o RTI Esportes que comenta é sobre 3 jogadores que o Palmeiras possivelmente pode trazer no meio do ano. Wendel, Luiz Henrique e Nino. Nino parece que já tá tudo certo, segundo a reportagem. Agora esses dois, além do Palmeiras, Flamengo e mais alguns outros clubes estão interessados, estão atrás desses jogadores. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Por gentileza, você que chegou aqui até agora, os 40 segundos do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante, tá bom? Para que a gente possa atingir outros palmeirenses. Vale lembrar que nós estamos com um patrocínio que é de um IPTV. Lembrando que se você for até lá a falar com o Gabriel, que eu vou deixar na descrição, vou deixar aqui no rodapé, tá bom? Para vocês irem até lá, vocês vão ganhar uma degustação para saber se vocês vão gostar do produto ou não. Mas é impossível vocês não gostarem. Tem todos os filmes, tem todos os jogos do mundo. E lembrando que na quinta-feira ele vai liberar Palmeiras e Vasco gratuitamente para saber se você vai gostar do produto ou não. Então fique ligado que para quem quiser, vai lá, converse com o Gabriel, que vocês vão assistir Palmeiras e Vasco gratuitamente. Depois vocês decidem se vão assinar ou não. É um valor extremamente simbólico, na verdade. R$30 para você poder ter série, filme e outros cocitas más, inclusive os jogos do mundo todo. Para mim é como eu disse, é ilusório esse valor. Imagine você gastar R$30, você gasta numa noite aí, dando um rolê e muito mais que isso, né? Então vamos aos fatos, vamos falar um pouquinho sobre esse Palmeiras aqui e essa reportagem do Matheus Martins Fontes. Palmeiras bate o martelo por Alan e recusa investida da Europa e caminha uma nova renovação até 2030. Segundo o Matheus Martins Fontes, já está tudo muito bem encaminhado para que o Alan se renove seu contrato e permaneça na Sociedade Esportiva Palmeiras. Após a reunião positiva na última semana, Verdão avança por novo contrato com valores, né, exorbitantes para um menino que está se valorizando muito na Sociedade Esportiva Palmeiras, e também vale lembrar que ele tem apenas 21 anos de idade. E renovando seu contrato, a multa contratual fica maior. E se quiser tirar o jogador, vai ser bem difícil daqui pra frente. Essa reportagem foi do nosso palestra, tá? O Palmeiras decidiu manter Alan, a jovem promessa, até 2030 na Sociedade Esportiva Palmeiras. Atualmente, Alan tem contrato com o Verdão até 2029 e a nova negociação prevê uma ampliação de acordo por mais um ano, além de um reajuste salarial para valorizar o atleta e reforçar a estratégia do Verdão de manter a promessa no elenco. A diretoria, comandada pela presidente Leila Pereira, não demonstra qualquer interesse em negociar o jogador em 2026. Pode ser que 2027 sim. Alan vendido da Sociedade Esportiva Palmeiras pode acontecer apenas em 2027. Na última semana, Palmeiras já recusou as investidas de Napoli, entre outros clubes da Europa. E a investida foi de 30 a 35 milhões de euros. A proposta, né? Aproximadamente 220 milhões de reais, nos valores considerados insuficientes pela diretoria do Palmeiras. Eles querem mais pelo jogador aí. Jogador provavelmente vai receber mais sondagens, até porque é uma promessa, muito valorizado. Vale lembrar que ele caiu um pouco de produção nesses 2 últimos jogos, mas é um ótimo jogador, né? É um belo jogador. E eu gostaria de saber o que você pensa. Deve vender por esses 30, 35 milhões de euros aí, ou mantém o jogador, renova o seu contrato realmente e faz com que ele consiga ter mais canja aqui e quem sabe futuramente ser valorizado ainda mais daqui um ano e meio aí. Outro assunto que surgiu como uma bomba do RTI Esportes, lembrando que não é do MVVC, Palmeiras não para em Nino e também quer Wendel e Luiz Henrique. Zenit pede 540 milhões de reais. O trio, de acordo com o RTI Esportes, entrou na mira de Flamengo e Palmeiras, que monitora o mercado russo de perto. Segundo o RTI Esportes, o Palmeiras monitora outros 2 jogadores do Zenit. Além de Nino, Wendel e Luiz Henrique no Brasil. O Flamengo também quer um dos 2. O Flamengo só quer um dos 2. Palmeiras já monitora os 2.
Para liberar o zagueiro, os russos pedem 12 milhões de euros, cerca de 74 milhões de reais na cotação atual, enquanto o volante só sai por 25 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais. Vocês têm ideia quanto que eu tô falando aqui de grana, cara? É muita grana, é muita. Em 2025, ele esteve próximo de fechar com o Botafogo. Ainda de acordo com o site, o Luiz Henrique surge como o jogador brasileiro mais caro na lista, sendo avaliado nos bastidores do clube em 50 milhões de euros, cerca de 310 milhões de reais. Carlos Miguel rasga elogios a Abel Ferreira. Aí é uma outra reportagem onde não nos interessa. O importante mesmo é o mercado da bola e o Palmeiras já começar a pensar aí no meio do ano, né? Eu creio que alguns jogadores vão sair, principalmente agora. Flaco Lopes ontem deu declaração que está focado no Palmeiras, mas sabemos, se ele for convocado e tiver partidas razoáveis, o mercado vai abrir ainda mais para esse jogador. Eu fiquei sabendo de uma história do Flaco Lopes que me sensibilizou bastante. Nós criticamos muito ele num passado recente aí, quando ele não estava jogando bem, né? Assim que ele veio pro Palmeiras. E ele deu uma declaração falando que a mãe dele acompanhava ele de perto em todos os jogos, praticamente no banco de reserva. E todas as vezes que ele estava jogando, ele olhava para o banco de reserva e para ver sua mãe. Mas infelizmente a Covid levou sua mãe aqui de nós e ele entrou numa depressão, onde ele caiu o futebol dele e ninguém ficou sabendo, né? Pelo menos eu não estava sabendo disso. Fiquei sabendo em pouco tempo atrás aí numa declaração dele. Para mim ele ganhou mais ainda o meu carinho e a minha admiração pelo fato dele falar que depois era muito difícil ele entrar em campo e olhar para o banco e não ver a mãe dele mais, né? Então é complicado, né, cara? Principalmente eu que perdi minha mãe há pouco tempo, a gente sabe como isso mexe com a gente. E agora, muitas vezes a gente julga o jogador quando cai de produção, a gente não sabe que o jogador tá passando por trás de tudo aquilo ali, né? Às vezes a gente acha que o dinheiro, o cara ganha bem, tem que jogar bola, o cara ganha bem, tem que fazer gol. E não é bem assim, né, cara? A gente sabe que o psicológico muitas vezes atormenta o ser humano. E, infelizmente, a gente está vivendo um mundo muito tóxico, que não é só essa questão de perca de família e tal, mas outras coisas que acontecem ao nosso redor, né? Tantas coisas vêm acontecendo no mundo aí, nesse mundo caótico, onde ninguém tem mais paciência com ninguém, infelizmente, e a gente vê uma história como essa de um cara que perdeu sua mãe novo pra caramba. Vale lembrar que o Flaco Lopes era novinho, ele veio novinho pro Palmeiras, então ele tinha a referência de olhar pro banco e ver sua mãe e não ver mais. Repito, pra mim é tão difícil, cara. Eu via estar aqui, olhar para as coisas que minha mãe gostava nessa casa aqui. Ainda bem que a gente mudou bastante coisa, mas eu sei que é um extra futebol, extra campo aqui, mas eu acho que a gente tem que falar um pouco porque muitas vezes passa desapercebido, né, cara? A gente não dá o valor devido e de repente perde, aí depois quer dar o valor, mas aí é tarde demais. Não que eu não tenha dado valor para minha mãe, não que eu não dou valor para meu pai, mas eu acho que sempre é pouco, principalmente quando a gente perde. A gente perde, aí a gente vê o quanto a gente queria dar mais, mas infelizmente não tem mais chances sequer de dizer eu te amo olhando para a pessoa. Mas é só um desabafo aqui que isso me sensibilizou, mexeu comigo bastante, como eu disse, principalmente pelo fato de eu ter perdido minha mãe há pouco tempo. Ver que ele passou por isso é bem complicado, principalmente tão novo, né? Mas enfim, é só um desabafo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha nossos vídeos, que é muito importante. Tamo junto e até o próximo vídeo ou até mesmo até a próxima live. Valeu, gente!